Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É graça de Deus estarmos aqui congregados na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria. Aqui estamos para proclamar a palavra e precisamos ouvi-la. Do contrário, nós não nos corrigiremos das polarizações e, sobretudo, estaremos em disputa entre nós. E isso tem acontecido, lamentavelmente, inclusive dentro da nossa igreja. Por isso precisamos ouvir mais o Papa Francisco, na sua palavra, no seu testemunho e na interpelação que nos faz, para que nós possamos assim nos motivar e, ao escutar a palavra santa de Deus, nos converter e darmos novas respostas. Mais do que apenas multiplicarmos as palavras ou apontarmos o dedo para os outros, como acontece, nós sejamos verdadeiras testemunhas. O discernimento necessário e indispensável a nós, cada dia, em cada momento, depende de nos tornarmos fonte de sabedoria, como nos apontam os capítulos sobre a perfeição espiritual de um bispo chamado Diádoco de Foticéia. Ele diz assim: a verdadeira sabedoria consiste em discernir sem erro o bem do mal. Quando isso acontece, o caminho da justiça conduz a alma a Deus, sol de justiça, e a introduz no esplendor infinito da ciência, como uma luz que lhe permite avançar daí em diante com toda a confiança em busca da caridade. É necessário que aqueles que combatem procurem conservar a alma livre de perturbações interiores, para que possa discernir os pensamentos que a assaltam, guardando no santuário da memória os que são bons e procedem de Deus, e rejeitando decididamente os que são maus e procedem do demônio. O discernimento da mente é a perfeita sabedoria com a qual as coisas são julgadas. Quando o organismo está sadio, sabemos distinguir pelo sentido do paladar o que faz bem e o que faz mal, e procuramos o que nos agrada. O mesmo acontece, meu irmão, minha irmã, com nossa mente, quando começa a estar em perfeito equilíbrio. Embora em meio a muitas preocupações, é capaz de experimentar plenamente a consolação divina, sem jamais esquecer-se de uma doçura pelo exercício da caridade, que, tendo a bens cada vez mais elevados, como diz o apóstolo. Por isso suplico que a vossa caridade progrida cada vez mais em conhecimento e em toda sorte de discernimento, a fim de que possais distinguir sempre o que é melhor, dizia ele aos filipenses. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam 7. E Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Amado e amada de Deus, essa é a pergunta que deve nos desafiar, vinda dele, não de mim para você, mas dele para mim, para você, para nós. E vós ainda não compreendeis? Este é o nosso maior desafio. Estamos disputando muito, dentro e fora da igreja, na sociedade. Disputas por ganância, disputas por amor ao poder, disputas por várias razões, menos pela caridade. E esse é o nosso desafio. E é por isso que os discípulos escutaram a crítica que Jesus lhes fazia. Jesus lhes dizia: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Há sim um fermento rondando, tomando conta dos corações, de muita gente que fala e não faz, critica, mas não apresenta soluções.
aponta como deve ser, mas não se envolve concretamente. Isso acontece na sociedade, com a demagogia política. Isso acontece também dentro da igreja, com a falta de autenticidade evangélica. Os discípulos não compreenderam o que Jesus lhes recomendava, do cuidado com o fermento dos fariseus, e pensavam que ele assim dizia porque eles não tinham pão. Por que discutir sobre a falta de pão? Perguntou-lhes o Senhor, ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, ouvidos e não ouvis. E aí o Senhor recorda-lhes, para que sejam e se tornem capazes de uma leitura diferente da realidade, que lhes toque o coração e lhes abra a mente. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos pedaços foram recolhidos? Eles informaram 12 cestos. E quando ele repartiu pães para 4.000 pessoas, quantos pedaços foram recolhidos? 7 cestos. E por isso Jesus lhes pergunta, e vós ainda não compreendeis? Meu irmão, minha irmã, precisamos, pois, da sabedoria de Deus, como nos vem apontada e indicada nos sermões contra os arianos de Santo Atanásio. A unigênita sabedoria de Deus é quem cria e dá realidade a tudo. Tudo, como se disse, fizeste na sabedoria. E também a terra está repleta de tua criação, para que as coisas não apenas existissem, mas existissem boamente, diz ele. Aprouve a Deus doar-se, por meio de sua sabedoria, a todas as suas criaturas, imprimindo-lhes alguma coisa da semelhança e da beleza de si mesmo em todos e em cada um. Deus imprima em nós a beleza de sua semelhança e de sua bondade, para que tenhamos a sabedoria corajosa e profética de fazer um novo caminho para um novo tempo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos dê coragem para transformar a sociedade, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira